Era 1971. A internet como você conhece não existia. Não havia Facebook, não havia Google, não havia WhatsApp, não havia YouTube, não havia e-mail para todo mundo, não havia computadores pessoais, não havia smartphones, não havia tablets, não havia Wi-Fi. O mundo digital que conhecemos hoje era apenas ficção científica. Algo que só existia em filmes futuristas, em livros de Isaac Asimov, em episódios de Star Trek. Os computadores eram monumentos da tecnologia, máquinas do tamanho de uma geladeira. Alguns eram maiores que carros, ocupavam salas inteiras, pesavam literalmente toneladas e custavam milhões de dólares. Apenas grandes universidades tinham esses computadores. Laboratórios militares secretos, agências governamentais, grandes corporações com orçamentos gigantescos. Uma pessoa comum jamais sonharia em ter um computador em casa. Isso seria como ter um avião particular na garagem. Completamente impensável. Absurdo até. Foi nesse mundo primitivo, nesse mundo analógico, que nasceu algo completamente inesperado. Algo que mudaria a história da tecnologia para sempre. O primeiro vírus de computador da história. E ele surgiu de uma forma que ninguém imaginava. Não foi criado por criminosos. Não foi criado por espiões. Não foi criado por terroristas. Foi criado por um cientista curioso, apenas testando uma ideia. Bem-vindo ao Código Oculto. Hoje você vai descobrir a história que ninguém conta. A história do vírus que nasceu antes da internet existir. E como uma simples experiência científica, abriu a caixa de Pandora da segurança digital. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender o contexto. Imagina o ano de 1971. Richard Nixon era presidente dos Estados Unidos. O homem tinha pisado na Lua apenas 2 anos antes. A Guerra Fria estava no seu auge. Estados Unidos e União Soviética disputavam a supremacia mundial. A corrida espacial estava a todo vapor. A paranoia nuclear era real. Nessa época existia algo chamado ARPANET. Pouquíssimas pessoas sabiam o que era isso. A ARPANET era a avó da internet, o projeto que daria origem à rede mundial. Uma rede experimental, secreta, criada pelo Departamento de Defesa americano. O objetivo era simples, mas revolucionário. Conectar computadores em locais diferentes, permitir que cientistas compartilhassem informações, criar uma rede de comunicação que sobrevivesse a um ataque nuclear. A ARPANET conectava alguns poucos computadores. Universidades de prestígio como Stanford, MIT no Massachusetts, UCLA na Califórnia, laboratórios militares, centros de pesquisa governamentais. Eram apenas 15 computadores conectados em toda a rede. Apenas 15 em todo o país. Compare isso com hoje. Hoje existem bilhões de dispositivos conectados. Esses computadores eram impressionantes de ver. Máquinas gigantescas que ocupavam salas inteiras, com fitas magnéticas enormes girando sem parar, fazendo aquele som característico de filmes antigos. Luzes piscando por todos os lados. Painéis com centenas de botões. Impressoras barulhentas cuspindo papel perfurado. Apenas cientistas e pesquisadores tinham acesso. Pessoas com credenciais de segurança. PhDs em ciência da computação. Engenheiros altamente qualificados. Não existia a ideia de computador pessoal. Computador era coisa de governo, de universidade, de laboratório secreto. Não existia mouse, não existia interface gráfica, não existia ícone para clicar. Tudo era feito por linhas de comando. Você digitava instruções, o computador executava. Texto verde piscando em tela preta. Foi nesse cenário futurista mais primitivo, nesse mundo de poucos privilegiados, que um programador teve uma ideia curiosa. Uma ideia que mudaria tudo. Seu nome era Bob Thomas. Ele trabalhava na BBN Technologies, uma empresa de tecnologia contratada pelo governo americano. Uma empresa envolvida no desenvolvimento da ARPANET. Bob Thomas era jovem, brilhante, curioso e estava pesquisando algo revolucionário para a época. Ele tinha uma pergunta simples, uma pergunta que nunca tinha sido feita antes. Será que é possível criar um programa que se move sozinho? Um programa que não precisa de intervenção humana? Um programa que pula de um computador para outro?
através da rede ARPANET. Ninguém tinha feito isso antes. Ninguém tinha sequer pensado nisso. Era território completamente desconhecido. Era ficção científica se tornando realidade. Bob Thomas não tinha intenções maliciosas. Ele não queria destruir nada. Não queria roubar informações. Não queria causar danos. Ele era apenas um cientista curioso, um explorador digital, querendo testar os limites da tecnologia, querendo saber o que era possível. E foi assim que nasceu o Creeper, o primeiro vírus de computador da história. Um programa que mudaria o mundo digital para sempre. Mas Bob Thomas não chamava aquilo de vírus. Na verdade, o termo vírus de computador nem existia ainda. Ninguém tinha inventado essa palavra. Ninguém tinha pensado nessa analogia biológica. Ele chamava seu experimento de programa autorreplicante. Um programa que se copia sozinho, que se replica de máquina em máquina, como um organismo vivo, como uma bactéria se dividindo. O Creeper era surpreendentemente simples. O código tinha apenas algumas linhas. Não era nada complexo, não era sofisticado. Era elegante na sua simplicidade. Ele tinha apenas uma função, uma missão única: se copiar de um computador para outro, através da ARPANET, e exibir uma mensagem na tela. Só isso. Nada mais, nada menos. Mas que mensagem era essa? Algo assustador? Alguma ameaça? Algum aviso sinistro? Não. A mensagem era quase infantil, quase uma brincadeira, quase inocente. Na tela dos computadores infectados aparecia em letras verdes, piscando lentamente, uma frase simples: I'm the Creeper. Catch me if you can. Em português seria algo como: eu sou o Creeper. Me pegue se conseguir. Era como uma brincadeira de pega-pega, como uma criança desafiando outra no parquinho. Um jogo entre o programa e os operadores dos computadores. Algo quase fofo, quase inocente. O Creeper pulava de máquina em máquina, viajava pela ARPANET, deixava seu recado, sua assinatura digital, e continuava sua jornada misteriosa. Ele não destruía arquivos, não apagava dados, não roubava informações, não causava danos permanentes, não travava os sistemas. Era apenas uma demonstração, uma prova de conceito, um experimento científico, uma prova de que era possível criar programas que se movem sozinhos, programas autônomos, programas com vida própria, mas mesmo sendo completamente inofensivo. O Creeper causou espanto imenso, pânico até. Os operadores dos computadores ficavam completamente confusos. De repente, aquela mensagem estranha aparecia na tela. Do nada, sem aviso, sem explicação. Ninguém tinha executado nenhum programa, ninguém tinha digitado nenhum comando, ninguém tinha dado permissão. Como aquilo estava acontecendo? De onde veio aquilo? O que era aquilo? Era como se o computador tivesse ganhado vida própria, como se tivesse sido possuído, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. A notícia se espalhou rapidamente, mesmo sem internet, mesmo sem e-mail. Os poucos usuários da ARPANET se comunicavam, por telefone, pessoalmente. Havia rumores de um programa fantasma na rede, um programa misterioso, pulando de computador em computador, sem pedir permissão, sem ser convidado, aparecendo e desaparecendo. Alguns achavam fascinante, outros achavam assustador, todos achavam impossível, e foi aí que a história ficou ainda mais interessante. Bob Thomas tinha criado o primeiro vírus da história, mas ele não esperava o que viria a seguir. Outro programador da BBN Technologies viu o que estava acontecendo. Ele trabalhava no mesmo prédio que Bob Thomas, compartilhavam o mesmo café, o mesmo fascínio por tecnologia. Seu nome era Ray Tomlinson. Esse nome deveria soar familiar. Ray Tomlinson é uma lenda da tecnologia. Ele inventou o e-mail como conhecemos. Foi ele quem teve a ideia de usar o símbolo @ nos endereços eletrônicos. Ele é o pai da comunicação digital e estava trabalhando ali, vendo o Creeper se espalhar. Ray Tomlinson teve uma ideia genial. Se havia um programa que se espalhava sozinho, por que não criar outro programa para caçá-lo? E foi exatamente isso que ele fez. Ray Tomlinson criou o Reaper, o ceifador. O Reaper tinha uma missão simples: viajar pela ARPANET, procurar pelo Creeper e deletá-lo completamente. Pensa na cena.
2 programas correndo pela ARPANET, um fugindo, outro perseguindo, como um jogo de gato e rato, acontecendo dentro dos computadores, em silêncio. Era como um filme de ficção científica, mas estava acontecendo de verdade. Em 1971, o Reaper também era autorreplicante. Ele se copiava de computador em computador. Procurava vestígios do Creeper em cada máquina. Quando encontrava o vírus, executava sua missão. Apagava o Creeper completamente e deixava uma cópia de si mesmo para continuar a busca. Essa foi a primeira guerra cibernética da história. Vírus contra antivírus. Tudo acontecendo em 1971. O Reaper venceu. O Creeper foi eliminado da ARPANET. Mas algo muito maior tinha começado. Bob Thomas e Ray Tomlinson tinham aberto a caixa de Pandora. Eles provaram algo perigoso. Era possível criar programas que se espalhavam sozinhos. Programas autônomos, que viajavam de máquina em máquina. Naquele momento, isso era apenas curiosidade científica. Mas alguns anos depois, seria usado de formas muito diferentes. Em 1982, 11 anos depois do Creeper, surgiu outro vírus histórico, o Elk Cloner, e esse foi criado em circunstâncias completamente diferentes. Não foi criado em laboratório governamental, não foi criado por cientistas, foi criado por um garoto, um adolescente de 15 anos, chamado Rich Skrenta, apenas um estudante do ensino médio, em Pittsburgh, Pensilvânia, obcecado por computadores. Rich Skrenta tinha um Apple II em casa, um dos primeiros computadores pessoais. O mundo tinha mudado nesses anos. Rich adorava fazer pegadinhas. Ele emprestava disquetes com jogos para os amigos, mas modificava tudo antes. Mudava mensagens, criava surpresas. Seus amigos pararam de pegar disquetes emprestados. Eles sabiam que Rich sempre fazia alguma modificação. Foi aí que ele teve uma ideia diabólica. E se ele criasse um programa que se espalhasse sozinho? Que infectasse os disquetes dos amigos sem eles saberem? E assim nasceu o Elk Cloner, o primeiro vírus de computador para PC da história. O vírus infectava disquetes do Apple II, se escondia no setor de boot. Toda vez que alguém ligava o computador com um disquete infectado, o vírus acordava, se copiava para a memória e esperava. Quando a pessoa colocava um novo disquete, o vírus se copiava para ele também, em silêncio. Era como uma doença se espalhando, de disquete em disquete. Na 50ª vez que o computador era ligado, ele exibia um poema na tela. Elk Cloner, o programa com personalidade. Vai entrar em todos os seus discos. Vai se infiltrar em seus chips. Sim, é o Cloner. Vai grudar em você como cola. O Elk Cloner se espalhou rapidamente, infectou a escola inteira, outras escolas da região, bibliotecas, lojas de informática. Milhares de computadores foram infectados. O vírus atravessou cidades, estados, tudo através de disquetes compartilhados. Rich Skrenta tinha apenas 15 anos e tinha criado a primeira epidemia digital da história. Anos depois, Rich sempre disse a mesma coisa. Foi apenas uma brincadeira. Ele nunca imaginou que se espalharia tanto. E Rich nunca foi processado, nunca foi preso. Porque em 1982 não existiam leis sobre vírus de computador. Rich cresceu, se tornou um empresário de tecnologia bem-sucedido. Fundou o site de buscas Bleco, mas aquela brincadeira tinha provado algo perigoso. Qualquer pessoa, até um garoto de 15 anos, poderia criar um vírus e espalhar sem controle. A era da inocência digital tinha acabado. Depois do Elk Cloner, o mundo mudou para sempre. A mudança foi rápida, a mudança foi dramática, a mudança foi irreversível. Os anos 80 trouxeram a revolução dos computadores pessoais. O IBM PC chegou ao mercado em 1981, um ano antes do Elk Cloner, e mudou tudo. De repente, computadores não eram mais luxo, não eram mais exclusivos. Estavam em lojas, nas prateleiras, ao alcance da classe média. Milhões de pessoas começaram a ter computadores em casa, nas escolas, nos escritórios, em pequenas empresas. E com isso, os vírus evoluíram rapidamente, se multiplicaram, ficaram mais sofisticados, mais perigosos. Em 1986,
5 anos depois do Elk Cloner, surgiu o Brain, um vírus que mudaria tudo novamente. O Brain foi criado por 2 irmãos paquistaneses, Basit Farooq Alvi e Amjad Farooq Alvi. Eles tinham uma pequena loja de computadores em Lahore, no Paquistão, um país que poucos associavam com tecnologia na época. Os irmãos desenvolviam e vendiam softwares, médicos, programas para hospitais, para clínicas, para consultórios, mas eles tinham um problema sério. As pessoas copiavam seus programas ilegalmente. Pirataria descarada, clientes compravam uma vez e copiavam para dezenas de computadores. Os irmãos estavam perdendo dinheiro, seu trabalho estava sendo roubado. Então eles tiveram uma ideia para punir os piratas, para proteger seu trabalho. Criaram o Brain para infectar disquetes piratas. O vírus se instalava e deixava uma mensagem especial. A mensagem dizia: "Welcome to the dungeon", bem-vindo à masmorra, e exibia o nome completo dos irmãos, o endereço da loja deles e o número de telefone. Isso mesmo, os primeiros criadores de vírus comercial deixaram o telefone de contato no próprio código. Eles achavam que apenas piratas paquistaneses seriam afetados, pessoas da região, que poderiam ligar e pagar pelo software original. Mas o Brain era muito mais eficiente do que imaginavam, muito mais virulento. O vírus se espalhou globalmente, atravessou fronteiras, cruzou oceanos, infectou computadores em dezenas de países. E então algo surreal começou a acontecer. O telefone na loja dos irmãos em Lahore começou a tocar, e tocar, e tocar sem parar. Eram ligações internacionais, dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália. Pessoas furiosas, gritando em inglês, reclamando de computadores infectados, exigindo explicações. Os irmãos Alvi ficaram chocados, atônitos. Eles nunca imaginaram que o vírus chegaria tão longe. Tentaram explicar que era apenas para proteger seu software, mas ninguém queria ouvir explicações. As pessoas só queriam seus computadores de volta. Esse foi o primeiro vírus verdadeiramente global. O primeiro vírus que mostrou que o mundo digital não tem fronteiras. Um código criado no Paquistão podia infectar um computador em Nova York, ou em Londres, ou em Tóquio. A globalização digital tinha chegado e trouxe consequências inesperadas. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1988, 6 anos depois do Elk Cloner, 2 anos depois do Brain, surgiu algo muito mais destrutivo, o Morris Worm, e esse foi diferente de tudo que veio antes. Foi criado por Robert Tappan Morris, um nome que entraria para a história, pelos motivos errados. Robert Morris era um estudante de pós-graduação em Cornell, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ele era brilhante, promissor e filho de um especialista em segurança da NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana. Segurança digital estava no sangue da família. Robert Morris disse que tinha boas intenções. Ele queria criar um programa para medir o tamanho da internet, que agora já existia de verdade. Já não era mais apenas a ARPANET. Era algo maior, mais complexo, mais importante. Ele queria saber quantos computadores estavam conectados, onde eles estavam, como estavam distribuídos. Para isso, criou um worm, um verme digital, um programa que se replicava e viajava pela rede, contando computadores, mapeando a internet. Mas Robert Morris cometeu um erro terrível no código, um bug que mudaria tudo. O worm se replicava muito mais rápido do que deveria, muito mais agressivamente, sem controle. Em poucas horas, o caos se instalou. O Morris Worm tinha infectado 6.000 computadores. Isso representava cerca de 10% de toda a internet da época. Imagine o pânico. 10% da internet global, infectada em horas. Servidores começaram a travar, sistemas pararam de responder. Universidades perderam acesso à rede. Laboratórios ficaram offline. Empresas tiveram prejuízos milionários. Foi a primeira grande crise de segurança da internet. A primeira vez que o mundo percebeu. A internet era vulnerável, muito vulnerável. Robert Morris percebeu o que tinha feito. Tentou parar o worm, mas era tarde demais. Tinha saído do controle. Era imparável.
Ele entrou em pânico. Ligou para amigos, pediu ajuda, tentou avisar as autoridades. Mas o dano estava feito. Milhões de dólares em prejuízos. Milhares de sistemas comprometidos. A confiança na internet abalada. Robert Morris foi preso. Processado, julgado. Ele se tornou a primeira pessoa condenada por crime cibernético nos Estados Unidos e provavelmente no mundo. Sua sentença? 3 anos de liberdade condicional, multa de $10 mil e 400 horas de serviço comunitário. Muitos acharam a pena leve, outros acharam que ele não merecia ser punido. Afinal, não teve intenção maliciosa. Foi um erro, um acidente. Anos depois, a história teve um final irônico. Robert Morris se tornou professor no MIT, uma das instituições mais respeitadas do mundo, e cofundou a Battle Y Combinator, a maior aceleradora de startups do mundo, que financiou empresas como Airbnb, Dropbox e Reddit. Ele se tornou bilionário, respeitado, bem-sucedido. Mas em 1988, o estrago estava feito. O mundo tinha percebido algo assustador. A internet tinha um problema sério, um problema que poderia crescer, que poderia piorar, e de fato piorou. Os anos 90 trouxeram vírus cada vez mais sofisticados, mais maliciosos, mais destrutivos. Em 1999, surgiu o Melissa, nomeado em homenagem a uma dançarina de strip club. O criador era obcecado por ela, então deu seu nome ao vírus. O Melissa se espalhava por e-mail, chegava como um documento do Word, com a promessa de senhas de sites adultos. Muitos homens caíram na armadilha. Quando alguém abria o documento, o vírus se ativava, enviava cópias de si mesmo para os primeiros 50 contatos da lista de e-mail da vítima. Em 3 dias, infectou mais de 1 milhão de computadores. Causou prejuízos estimados em $80 milhões. Empresas tiveram que desligar seus servidores de e-mail. O criador foi pego, condenado. Passou anos na prisão, mas 1 ano depois veio algo ainda pior. Em maio de 2000, surgiu o ILOVU, um dos vírus mais destrutivos da história. Até hoje lembrado com terror. Ele chegava por e-mail, com um assunto I love you, eu te amo, e um anexo chamado Love Letter for You, carta de amor para você. Quem resistiria a abrir? Especialmente antes do ceticismo moderno, antes de todo mundo estar alerta, quando alguém clicava no anexo. O vírus destruía tudo, fotos, documentos, músicas, tudo sobrescrito, tudo perdido, e então se enviava para todos os contatos, com a mesma mensagem sedutora. Eu te amo. O I Love You infectou 50 milhões de computadores, em apenas 10 dias. 10 dias de caos. Então, o que aprendemos com essa história? Bob Thomas criou o Creeper em 1971. Ele só queria saber se era possível fazer um programa se mover sozinho. Era pura curiosidade científica. Ele não tinha ideia do que estava começando. Ray Tomlinson criou o Reaper para caçar o Creeper. E sem saber, inventou o antivírus. Começou a corrida armamentista que continua até hoje. Rich Skrenta criou o Elk Cloner para pregar uma peça nos amigos. Uma brincadeira de adolescente. Mas mostrou que qualquer um podia criar um vírus. Os irmãos paquistaneses criaram o Brain para proteger seu software. E criaram o primeiro vírus comercial global. Robert Morris queria medir a internet. E quase a derrubou completamente. A cada passo, as intenções eram diferentes. Curiosidade científica, brincadeira, proteção contra a pirataria, pesquisa acadêmica. Mas todas essas ações tiveram consequências inesperadas. Consequências que mudaram o mundo digital. Hoje vivemos em um mundo completamente conectado. Fazemos compras online, guardamos fotos preciosas na nuvem, fazemos operações bancárias pelo celular, trabalhamos remotamente, estudamos pela internet. Nossa vida inteira está em dispositivos conectados, e cada dispositivo é um alvo potencial. Os hackers modernos não são adolescentes entediados, não são cientistas curiosos fazendo experimentos. São organizações criminosas sofisticadas, gangues internacionais, até mesmo governos realizando ciberataques. Os vírus de hoje não exibem mensagens engraçadas. Eles roubam dinheiro, sequestram dados
espionam conversas, paralisam infraestruturas críticas. Em 2021, um ataque ransomware fechou o Colonial Pipeline, o maior oleoduto dos Estados Unidos. Causou falta de combustível na costa leste. Os criminosos receberam milhões de dólares em resgate. Hospitais são atacados. Dados de pacientes são sequestrados. Cirurgias são canceladas. Vidas são colocadas em risco. Empresas perdem milhões. Pessoas comuns têm contas bancárias esvaziadas. Fotos de família perdidas para sempre. O Creeper era inocente. Era quase fofo com sua mensagem. Me pegue se conseguir. Mas ele provou que era possível. E uma vez que algo é possível, alguém vai usar isso para o mal. É a natureza da tecnologia. Toda inovação pode ser usada para o bem ou para o mal. A eletricidade ilumina casas, mas também pode ser uma arma. A internet conecta pessoas, democratiza informação, permite educação à distância, mas também permite crimes digitais. E os vírus de computador são a prova disso. A indústria de segurança digital hoje movimenta 150 bilhões de dólares por ano. Milhões de pessoas trabalham protegendo sistemas, desenvolvendo antivírus, criando firewalls, monitorando ameaças 24 horas por dia. É uma batalha constante. Para cada novo vírus surge uma nova defesa, e para cada nova defesa surge um novo ataque. É como Ray Tomlinson e Bob Thomas em 1971. O Creeper e o Reaper, perseguidor e perseguido, numa dança eterna. A diferença é que hoje as apostas são muito maiores. Bob Thomas ainda está vivo hoje. Ele tem mais de 80 anos. E em entrevistas, ele diz que não se arrepende. Era ciência. Era exploração. Era descobrir o que era possível. Ele não poderia prever o futuro. Não poderia saber que sua pequena experiência levaria a uma indústria trilionária de crimes digitais. Mas talvez não seja sobre prever o futuro. Talvez seja sobre entender que toda tecnologia tem dois lados. O Creeper nos ensina uma lição importante. Cada inovação tecnológica carrega riscos, e precisamos estar preparados para eles. Aquele programa simples de 1971, com sua mensagem brincalhona, mudou o mundo digital para sempre. Nos ensinou que na era da informação, a segurança não é um luxo, é uma necessidade. E a guerra entre vírus e antivírus, que começou há mais de 50 anos, continua hoje e provavelmente continuará para sempre, porque onde há tecnologia, há inovação. E onde há inovação, há risco. A questão não é se novos vírus surgirão. A questão é estarmos preparados quando isso acontecer. E tudo começou com uma simples mensagem. Eu sou o Creeper, me pegue se conseguir. Essa foi a história do vírus que nasceu antes da internet. A história que ninguém conta, mas que todos deveriam conhecer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal Código Oculto e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora tecnologia. Código Oculto, onde a história que você conhece ainda está sendo escrita.